junto contigo até a tua casa. Avisa o teu pai que eu já estou chegando com a lagarta no potinho, para ele levar junto, para o médico ver se é lonômia mesmo. Bom, agora levarei uma lagarta para o pai da Cristal, preparando para pegar uma lagarta. Lembre-se, só um adulto pode fazer isso. Mãozinha, mostra pra gente. Com uma luva, um potinho e uma pinça, a gente pega a lagarta e bota no potinho e leva para o ponto de atendimento, para o médico saber se é lonômia mesmo. Pronto! Já deixei a Cristal lá com o pai dela e estão indo para o pronto atendimento. Mas eu tô chocada! Como que uma lagartinha dessas aí pode causar tanto estrago e perigo? Com a lonômia não se brinca, Kiko. E se a pessoa não for socorrida e medicada, ela pode até morrer. Eita, esse bicho aqui é perigoso mesmo, hein? É tão perigosa que até existe um soro antilonômico. Esse soro ajuda no controle da hemorragia. Sim, hemorragia. Você fala cada coisa difícil de entender. E quando a gente se machuca ou faz um corte, Sim. Esses dias eu caí de uma árvore para pegar uma sementinha e machuquei o meu pezinho. Doeu muito. então, num caso como esse, se você tivesse logo em seguida se acidentado com uma lagarta dessas, você começaria a sangrar sem parar, pois o veneno dela tem essa ação de não deixar coagular o sangue, ou seja, não para de sangrar. Ixi, o negócio é sério mesmo. Quer dizer, então, que o veneno da lonômia não deixa o sangue coagular. Ixi, o negócio é complicado, hein? E por isso a urgência de levar a Cristal para o pronto atendimento o mais rápido possível, para ela ser medicada. Porque mesmo que ela não tenha nenhum corte, depois de um tempo, começa a aparecer as manchas roxas pelo corpo. A gengiva começa a sangrar e a urina começa a ficar bem escura. Depois, só tende a piorar a situação, se a pessoa não for socorrida. Mãozinha, mostra pra gente como fica o corpo da pessoa. Nossa! Como fica feio isso! Mas eu fiquei com a dúvida. Como que você sabe que essa lagarta aí que você está falando é essa lagarta que está aqui nessa árvore? Esqueceu que a minha especialidade é comer lagartinha bem apetitosa, suculenta e de preferência aquelas lagartas que ficam nas flores de araucária. Tinha me esquecido. Comer lagarto, tô fora, hein? Crianças, vocês conhecem a lagarta lonômia? Não. A lonômia é uma lagarta muito interessante, pois os seus espinhos se parecem com um pinheirinho. Mãozinha, mostra pra gente os espinhos da lonômia. Ei, eu conheço essa lagarta, eu conheço ela. Ela tem assim uma coloração marrom claro, meio esverdeada, com umas listas mais escuras de cor castanha ao longo do corpo. E quando elas estão em grupo, ô Mozinha, mostra pra mim como que elas ficam em grupos. Então, ó, quando elas estão em grupos assim, ó, não dá nem pra ver que elas estão ali. Por isso, a Cristal nem percebeu que tinha um monte de lonômia nesse pessegueiro aqui. Isso mesmo, Kiko. A lonômia se disfarça muito bem. E você sabe que elas ficam assim em grupos durante o dia, dormindo, e à noite é que elas sobem até os galhos para se alimentarem da folhinha. Jura? Mica, lagarta dorme? Lagartas dormem, comem e se transformam, Kiko. Peraí, não posso falando mais nada. Como assim se transforma? É, Kiko, as lagartas sofrem metamorfose. Elas ficam durante o tempo da vida como lagartas, fazem seu casulo e depois viram uma borboleta, uma mariposa. E no caso da lagarta lonômia, ela se transforma numa mariposa. Ah, entendi. Ô, gente. Ela vira uma mariposa. Ô, Mozinha, mostra pra gente como que é a mariposa. É, Kiko, são coisas incríveis na natureza. Tá vendo ali? A amarela é um macho e a fêmea é cinza. Uau, que massa, meu pequenininho. Imagina se a gente também pudesse se transformar. Eu ia querer me transformar num tiranossauro Rex. Mas, ô, pequenininho,
machucar se você for até lá e tocar nos seus espinhos. Daí eles quebram e liberam o veneno. Mas as lagartas não saem por aí atacando ninguém. São pessoas que sem querer as tocam. Ah, tá. Mas, Didi, vamos combinar uma coisa, né? Se essas lagartas rondômias aí são tão perigosas, elas não deveriam se esconder nos campos das árvores. Elas deviam ver sim, andar com uma placa escrito: cuidado, lagarta brava, se tocar em mim eu queimo. Você tem cada ideia, Kiko. O melhor que a gente tem a fazer é, antes de tocar numa árvore ou sair por aí rolando na grama, é dar uma olhadinha, ver se não tem nenhuma lagartinha. É mesmo. E a gente ainda pode aproveitar para brincar de escolhedores da natureza, né? Muito bem, Kiko, é isso aí. Observar aonde a gente vai brincar é uma ótima opção, ou a melhor maneira de prevenir contra acidentes com anotômia. Tá, Didi, mais uma pergunta. E essa lagartinha que rondônia, ela fica em todo tipo de árvore? Infelizmente sim, Kiko. Essa lagarta tem um cardápio variado na sua alimentação. Come tanto folhinhas de árvores silvestres quanto árvores frutíferas. Essa aqui, por exemplo, onde estão as lagartas, é um pessegueiro. Nossa, mas essas lagartas rondômias não têm tempo ruim mesmo. Elas comem de tudo. E por falar em tempo, Kiko, estamos no período em que ocorrem mais acidentes, pois é nesta época de calor que elas estão mais presentes. E antes de virarem mariposa, elas ficam na forma de lagarta, num período de 3 a 6 meses. Tá, eu entendi. Quer dizer, então, que tem mais acidentes com rondômia na época de calor. Então a gente precisa mesmo ficar de olho por aí, antes de sair encostando em árvores e sair brincando por aí. A gente tem que ficar esperto. Isso. Ei, acho que eu vi o carro do pai da Cristal. Ai, eu Vamos lá acho que ver? eu vi. Vamos lá, vamos lá.
medicada com soro antilonômico, como a Cristal, ela pode até morrer. É mesmo, é muito sério, gente. Se tocar num bichinho desses aí, precisa mesmo procurar atendimento médico, como eu fiz. Que bom que acabou tudo bem. E melhor ainda, você procurou imediatamente o médico e não passou nenhum remedinho antes de chegar lá no pronto atendimento. Ué, mas Primeirinho, o que não tá aqui com a gente? Cadê o Kiko? Vocês viram o